Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. É muito bom nós estarmos aqui nesse dia tão especial, né? Na verdade, geralmente se fala que todo dia é dia da mulher, né? Que elas trabalham todo dia. Tem serviço todo dia. Mas é bom a gente separar uma data para a gente pelo menos parar para refletir, né? A importância das coisas, né? E as mulheres são muito importantes. Foi algo criado por Deus, né? Especialmente criado por Deus. Glória a Deus. Gostaria de iniciar nessa noite com a leitura do Senhor que está no Salmo 66, versículo 7, somente a parte A. Pode acender a luz, por favor. Salmo, capítulo 66, versículo 7, a parte A. Diz assim: Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Glória a Deus. Na verdade, a chamada que eu coloquei deu a impressão que a gente ia falar de política hoje, né? A gente fala de governo, né? Coloca as cores do Brasil. Alguns me questionaram, falando se era alguma coisa de política, a ver com isso. Falei, não, na verdade não. Longe disso, nós temos algo muito importante para falar, que é quem está no governo, mas no governo de quê? Qual é o ponto? Qual é o governo? Onde ele está? Como ele está sendo feito? Qual é a direção? E é importante que cada um de nós, como cristão, entenda o que significa o governo na Bíblia, o que significa a direção na Bíblia, o que significa a autoridade, o que significa nós vivermos sobre a autoridade e nós sermos autoridade. E para isso gostaria que você lesse comigo também em Provérbios, capítulo 14. Versículo 1. Nós vamos trazer alguns textos aqui chave. Alguns vão aparecer aí na tela. Se não ficar legível, você pode ler na sua Bíblia ou no seu celular mesmo. Provérbios 14, versículo 1, somente a parte A, diz assim: a mulher sábia edifica sua casa. E num tempo propício, nós temos um conselho para as mulheres aqui, né, no Dia da Mulher. Nós temos um conselho também muito interessante para os filhos, que está em seguida em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E temos também em Efésios 5, 25, um outro conselho do Senhor: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Falando de Provérbios, nós temos um conselho para as mulheres, para que elas sejam sábias. Falando em Êxodo, nós temos um conselho para os filhos, para que honrem os pais. E em Efésios, um conselho para os homens, casados ou não. Porque quem pretende casar tem que entender como funciona a vida de casado. Que é amar
as suas esposas. Então, cada um tem pelo menos uma responsabilidade, concordam? Cada figura dentro da família tem uma responsabilidade, tem um papel. Não que esse seja o papel específico, isso é apenas um dos conselhos, mas todos nós, enquanto família, enquanto pertencentes a um grupo, escolhido a dedo por Deus, né, selecionado por Deus para que nós estivéssemos nele, temos uma responsabilidade. E como nós temos exercido as nossas responsabilidades dentro do contexto onde Deus nos colocou. Dentro da nossa família, dentro da sociedade, dentro da igreja. E sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Pode passar uma figura para mim aí? É uma figura interessante que eu coloquei ali. Não que em todas as famílias aconteçam isso, mas em algumas, infelizmente, acontece. Que é a figura da pessoa insubmissa e a figura da pessoa autoritária. Ambos estão errados. Então, muitas vezes, a gente foca muito no casamento, a gente tem uma visão direcionada para dentro do casamento, mas isso acontece nos nossos relacionamentos diários. Na relação profissional, de líder e liderado, nos relacionamentos dentro do contexto da igreja. Né? E muitas vezes a gente traz de dentro da nossa criação, de dentro da nossa cultura, algumas formas de lidar com as coisas e que inconscientemente a gente acaba passando por cima das pessoas, a gente acaba sendo indiferente, incompreensivo, a gente acaba sendo ignorante, infelizmente. E muitas vezes no casamento a gente foca, mas pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um, em qualquer relação. Nós não devemos ser autoritários. Nós não devemos passar por cima das pessoas. Nós não devemos achar que o meu direito sobressai sobre o direito do outro. A minha vontade tem que sobressair sobre a vontade do outro. Mas, da mesma forma, nós também temos que aprender um pouco sobre como lidar com isso. Como ser, ao mesmo tempo, sábio no obedecer e o sábio no liderar. Nós podemos colher bons frutos disso. É isso que nós vamos ver. Queria que você parasse e pensasse. Eu acho mais fácil a gente trazer para dentro da nossa família, que é um convívio diário, né? É mais fácil a gente pensar sobre isso e também da gente guardar. Dentro da sua casa, quem que manda na sua casa? É você? É o seu pai? É o seu marido? Quem que manda? A palavra forte, né? Quem que manda? Ninguém manda em mim. Oh. Ninguém manda em mim. Quem manda sou eu. Geralmente tem gente que pensa assim. Mas sem querer ser machista no Dia da Mulher, vamos ler 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 3. Primeiro Coríntios 11, versículo 3. Primeiro Coríntios 11, versículo 3 diz assim: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo.
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Entende-se? Igreja. E o homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. O que significa ser cabeça? No meio corporativo, a gente está percebendo que tem se utilizado muito esse conceito, né? A gente gosta de importar alguns estrangeirismos, né? A gente estava falando disso no Connection ontem. E no meio corporativo, esse termo está sendo muito utilizado. Principalmente no Brasil agora, médias, grandes empresas têm utilizado esse conceito do head, que é o cabeça. Então, o que é o head? O head nada mais é que uma pessoa que lidera uma equipe, lidera um grupo de setores, né? Pode ser um diretor executivo, um coordenador, gerente, que está à frente dessas pessoas, de um grupo de pessoas, com uma determinada missão, com um determinado foco. Tá? E esse head, ele é o quê? Ele é a cabeça. Ele fica por cima. Por que ele fica por cima? Para ele conseguir ter a visão. Então, as pessoas se reportam a ele, né, com todas as informações dos projetos, do andamento da empresa, lógico, dentro da área que ele é o responsável. Né? E esse head, ele é responsável por fazer essa missão acontecer. Então, é dada uma responsabilidade, é dado um número, é dada uma missão, uma meta, e a responsabilidade desse cabeça, que é traduzindo para o português, é o cabeça, ele é responsável por fazer as coisas acontecerem. Tá? E aí, se nada acontece, cabeças rolam. Começando pelo head, ou head, né? Mas para cumprir essa missão, para cumprir com essa responsabilidade, ele tem que se posicionar, né, com objetivos, com funções. E nós vemos que dentro da palavra de Deus já vem falando dessa cabeça, dessa liderança. Então, a liderança dentro da Bíblia, ela tem um nível hierárquico. E o primeiro é Deus, que é o Criador de todas as coisas. E ele tem uma visão de tudo. E logo em seguida nós temos Jesus, que é o nosso Salvador, o Redentor, o motivo de nós estarmos aqui. Ele é direcionado, ele é cuidado por quem? Por Deus, que é a cabeça de Cristo, como diz aqui em Coríntios. Então nós temos essa figura que tem, comparativamente falando, uma semelhança com o funcionamento, por exemplo, da nossa cabeça humana, do corpo humano. Para que serve a sua cabeça? Uma cabeça que pensa, né, gente? Cabeça que é usada. A sua cabeça faz o quê? Ela tem olhos, né, para que você possa enxergar por onde você está indo. E você dá algum passo sem a sua cabeça saber, por exemplo? Quem coordena o nosso corpo é a nossa cabeça. Quem dá a direção, se eu quero vir para cá, se eu quero ir para lá, é a minha cabeça. Ela tem que coordenar. Né? Quando a gente não tem essa coordenação, as coisas não funcionam. Pode, inclusive, num ato involuntário, você sofrer um acidente. E a nossa cabeça, ela age com o intuito de fazer o quê? Proteger todo o corpo. Então, exatamente para não acontecer nenhum acidente, a sua cabeça ela vai te coordenar de forma que você não esteja em situação de perigo. Então, se você estiver para cair num buraco, o que a sua cabeça vai fazer? Tentar te tirar dessa situação, fazer com que você pule ou que você chegue para trás. Ela vai tentar te manipular,
né, te direcionar para que você não sofra nenhum dano. E o seu corpo, a integridade do seu corpo seja mantida, sejamos protegidos. Então, o objetivo da cabeça não é te prejudicar. Não é simplesmente dar uma ordem aleatória, sem objetivo, sem... porque eu quero dar a ordem para o pé, eu vou dar uma ordem para o pé agora, né? Chutar alguém do nada, assim, né? A pessoa está do lado da pessoa assim, dá um bicudo. Não, foi minha cabeça que mandou, mas não tem nada a ver com isso. Então, na verdade, a nossa cabeça ela vai ter um objetivo de coordenar, direcionar, de proteger. E quando nós entendemos qual é o papel da cabeça, fica tudo mais fácil, né? E essa cabeça que nós temos, ela tem uma autoridade para fazer isso. Então, todo o nosso corpo, ele funciona de forma que todo mundo sabe que a cabeça é a autoridade. Então, se a sua cabeça manda o seu corpo fazer qualquer função que ele tenha que fazer, é melhor obedecer. A cabeça está mandando. É ela que sabe o que é bom para mim. E quando o corpo não tem essa noção da autoridade da cabeça, as coisas não funcionam como deveria. E a responsabilidade da cabeça, ela é, inclusive, de colocar limites. Então, dentro do contexto dos relacionamentos, nós temos que entender que todos nós precisamos saber quais são os limites. Então, eu, quando me relaciono com alguém, eu tenho que entender que essa pessoa ela tem limites. Da mesma forma, eu também tenho que ter os meus limites. Então, quando eu lido com alguém, eu tenho que lidar com respeito aos limites de cada um. Por exemplo, um marido, ele tem que entender quais são os limites da esposa. E a esposa tem que entender quais são os limites do marido. Os pais têm que entender quais são os limites dos filhos. Eu tenho que entender quais são os limites da minha filha, da Esther. Não adianta eu querer exigir da Esther algo que está fora dos seus limites. Que ela entenda certas coisas que, para a idade dela de 5 anos, vai ser impossível dela entender. Da mesma forma, os filhos têm que entender os limites dos pais. Quando um pai coloca um limite em alguma coisa, ele vai ter um motivo para isso. Ele está funcionando naquele momento ali como um cabeça. Porque, no intuito de proteger a minha filha, eu tenho que colocar limites. Eu tenho que mostrar até onde ela pode ir, até onde os pezinhos dela alcançam para pular a escada, apesar de que não é aconselhável pular, né? Mas se ela está pulando mais de 2 degraus, eu já sei que vai dar ruim. Ela vai extrapolar os limites dela, mas ela não sabe disso. Mas eu, enquanto cabeça dela, naquele momento ali, eu tenho que ajudá-la. né? E nós temos que entender que nós precisamos começar a funcionar como cabeça. Porque todos nós temos, em certo grau, autoridade. né? E o que é essa autoridade? Deixa eu ver onde está o slide ali. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 15. Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
Então a palavra do Senhor está falando que nós temos autoridade constituída sobre nós, concordam? Sejam homens, reis, autoridade suprema, governantes, que são enviados para punir ou para honrar, cada um com sua função e responsabilidade. Então nós temos que entender que existem vários tipos de autoridade, né? E nós, quando somos autoridade, devemos exercer uma boa autoridade. E quando estamos submissos à autoridade, nós devemos também agir com a submissão adequada. Por quê? Aquele que lidera sobre nós, ele vai ser o cabeça, né? E o cabeça, ele serve para quê? A gente já aprendeu. É para proteger, é para direcionar, é para coordenar. Não é para isso que a cabeça serve. Como eu disse, acima de tudo está Deus. Deus é a maior cabeça que nós temos. E aqui fala sobre a autoridade suprema. E muitas vezes a gente não consegue ter essa noção de autoridade e temos dificuldade de obedecer até a Deus. E nós, enquanto criação de Deus, devemos entender que a autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida é o melhor exemplo de autoridade que nós podemos ter. Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, ou, como eu disse no tema sobre o governo de Deus, nós estamos nos submetendo à melhor autoridade que existe. Deus, em sua essência, Ele vai trazer sobre nós o seu governo para que nós sejamos direcionados, coordenados e protegidos. O objetivo do Senhor é nos proteger do mal, é nos conduzir pelo melhor caminho. E nós, às vezes, na nossa insubmissão, nós não conseguimos nos submeter nem à autoridade divina. Nós devemos reconhecer a autoridade de Deus. Nós devemos enxergar essa autoridade sobre a nossa vida. É importante que nós entendamos onde está a autoridade de Deus na nossa vida, como ela funciona, em que momento ela tem refletido no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa. Dentro da autoridade, nós temos esse governo de Deus, mas nós temos também o governo dos homens. Então, a autoridade que está sobre a nossa vida, ou nós, enquanto autoridade sobre a vida de alguém, como eu dei o exemplo, por exemplo, sobre os nossos filhos, né? É importante que essa autoridade seja exercida conforme o exemplo que nós temos, que é o exemplo da autoridade de Deus. Então, para isso, nós vamos tocar alguns pontos aqui. Sobre, por exemplo, qual é a motivação da nossa autoridade. 1 Pedro, capítulo 5. Vou pedir para vocês abrirem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Dessa passagem, que fala sobre o cuidado de quem lidera, né, o povo de Deus,
nos chama atenção sobre como deve ser exercida a autoridade. O governo humano, como deve ser exercido? Essa passagem aqui não está falando só para pastores. Se nós exercemos a liderança, ela deve ser exercida não por obrigação. Então você não deve se sentir obrigado a fazer e exercer essa liderança por obrigação. Pelo simples fato de alguém ter te colocado ali para fazer. Mas ela deve ser feita de livre vontade, espontaneamente. Então, se você está liderando algo que não é espontâneo, que você é obrigado a fazer, ou você não vai fazer bem feito, ou você não vai fazer durante o tempo que é necessário. Porque nós temos limites. Então, é muito importante que você haja dentro da sua liderança, exercendo a sua autoridade com espontaneidade. Nós temos que ter isso em mente. Mas fala também que a gente não pode fazer por ganância. E muitas vezes nós lideramos simplesmente pelo quê? Quem é chefe na empresa aí? Geralmente no trabalho a gente lidera por dinheiro, né? Porque se colocasse você para liderar lá, não fosse te pagar nada, você ia ficar lá. Difícil, né? Agora em casa, quem lidera por dinheiro? A gente pode liderar a nossa família por dinheiro? E a igreja? Dentro da igreja? A gente pode liderar com foco no dinheiro? É a ganância. Ao invés de servirmos, né, ao invés de liderarmos por ganância, nós devemos servir com o desejo de servir. Pelo simples fato de que eu tenho oportunidade de servir, então eu sirvo. Foi-me dada a oportunidade, então eu vou servir. O chamado deve funcionar assim. Deus está te dando a oportunidade de servir. Então sirva. Agora, se você não quer, se você está esperando receber algo em troca por ganância, não sirva. Não deve ser esse o seu serviço. Agora, fala também que não deve agir como dominadores. O que é agir como dominador? É exatamente aquilo que a gente falou no início. É você ser arbitrário. É você ser autoritário. É você achar que tudo que está submetido à sua autoridade está submetido à sua vontade. E não é assim que as coisas funcionam. Principalmente na igreja. Porque a vontade que deve prevalecer aqui dentro é a vontade de Deus. E não a vontade humana. E isso vale para líderes e para liderados. Mas isso é uma outra pregação, né, pastor? O importante é que enquanto você está exercendo o seu papel de autoridade, você tem que entender que Deus espera de você algumas atitudes, algumas ações, respeitando a direção divina, o governo divino, aquilo que Deus determinou. Então não é porque Deus te colocou numa posição que você vai fazer o que você quer. E isso, gente, não vale só para a igreja. Tem gente que, às vezes, na empresa, é um ótimo analista. E aí, quando essa pessoa sobe de cargo, eu já cansei de ver isso, vira um coordenador, um gerente, a pessoa se transforma. Quando ela deixa de ser liderado para ser um líder, né, e geralmente a empresa imagina que se a pessoa ela segue um determinado caminho, ela vai ser um bom líder, só que algumas pessoas parece que, a gente fala que sobe para a cabeça, né? A autoridade subiu para a cabeça. E aí a pessoa se transforma, e ela deixa de ser um bom liderado para ser um mau líder. Isso acontece geralmente por quê? Porque a pessoa não entende que a sua autoridade deve ser exercida dentro de alguns parâmetros, dentro de uma responsabilidade com um governo sábio, dentro de uma boa autoridade, e não dentro de uma arbitrariedade. Vamos ver, dentro desse assunto, dentro desse ponto de motivação, qual é o nosso exemplo bíblico que está em Mateus 20, 28. Esse eu coloquei aí, né?
Mateus 20, 28, que foi um grande líder, e para nós, mais ainda. O nosso exemplo de Mateus fala de Jesus. E nessa passagem do capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. Jesus é uma autoridade? Foi o primeiro texto praticamente que a gente leu, né? Que Deus é o cabeça de Cristo e o Cristo é o cabeça de todo homem. Jesus, então, é uma autoridade. Jesus era um grande líder? Sim. Só que olha que estranho, parece até um paradoxo. Ele fala que ele, enquanto filho de Deus, né, filho do homem, que usa essa expressão, ele não veio para ser servido. Mas como assim um líder que não é servido? Como que pode funcionar isso? E nessa passagem, a gente tem uma chave muito interessante com relação à motivação dentro da boa autoridade. Porque a boa autoridade, ela começa pela submissão. Então, se você não entende algumas chaves, será difícil você ser um bom líder. Principalmente se a gente não seguir os melhores exemplos. E Jesus é um ótimo exemplo. Então, nós, enquanto líderes, seja da sua casa, seja dos seus filhos, seja no seu trabalho, seja na igreja, no ministério, onde for, se você quer ser um bom líder, siga o exemplo de Jesus, comece pela submissão. Então, não comece pelo fim, já querendo exercer autoridade, já querendo colocar as coisas para funcionar, já querendo ver os resultados, porque o início de tudo começa na submissão. E por que começa na submissão? Porque ser submisso, e nesse caso específico que Jesus está falando aqui, de você servir, você estará sendo um exemplo. Você estará sendo um exemplo. Os melhores líderes, eles dão um bom exemplo. Então, como que você quer que as pessoas aprendam a servir se você não serve? Então, se você é um bom líder, você tem que ensinar. Você tem que dar o exemplo. E o bom exemplo do bom líder é o quê? Servir. Porque as pessoas vão aprender a servir com você e vão te ajudar na sua liderança. E tem uma brincadeira que eu já fiz com alguns dos meus liderados, que às vezes quando a gente está na liderança de alguma coisa, a gente nessa empolgação, a gente acha que a gente está no topo. E eu sempre brinco, a gente não precisa se iludir, gente, sempre vai ter alguém acima de você. Não pense que você é o suprassumo da autoridade. Né? E nem fique desiludido com isso. Porque por mais que você esteja no topo, no mínimo, Jesus e Deus têm que estar acima de você. No mínimo. Se você for a pessoa maior no reino de Deus, ou na sua nação, você está abaixo de Deus e do Filho dele. Então nós temos que entender que nós somos submetidos a essa autoridade. A direção deve vir do lugar certo. A direção não tem que ficar brotando da sua cabeça a seu bel prazer, ao que você acha certo, ao que você quer, ao que você tem vontade de fazer. A nossa direção, principalmente enquanto cristãos, deve vir de uma fonte segura. E a nossa fonte segura é o Senhor. E muitas vezes você pode até ficar perdido, né? É comum, é natural. Enquanto líder, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho,
Porque nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos a emoções e sentimentos, a circunstâncias. Mas uma coisa eu te falo, qualquer segurança que você precise está em Deus. Se você não se sente seguro em si mesmo, não é o fim. A sua segurança sempre estará em Deus. É um porto seguro, né? Por isso essa importância a gente entender. A sua autoridade, ela tem que estar sempre submetida ao governo de Deus. O governo de Deus tem que estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. O governo de Deus, a direção de Deus, a coordenação de Deus, a visão de Deus, a proteção de Deus tem que estar sobre a sua vida. Porque em algum momento você vai se sentir inseguro. Em algum momento você vai titubear. Em algum momento vai ter duas portas e você vai ter que escolher uma. E por mais que você esteja preparado, por mais que você esteja calejado, né, o seu porto seguro tem que ser o Senhor. A sua segurança tem que estar em Deus. A sua convicção de tomar uma decisão tem que estar junto ao Senhor. Então, não caminhe sozinho, esperando o momento que você estiver diante do abismo, você precisar perguntar ao Senhor o que você vai fazer. Então, caminhe com Ele. Talvez você não precise passar perto do abismo. Caminhe sempre com o Senhor, com o governo do Senhor, com a direção de Deus sobre a sua vida. Um outro ponto muito importante da boa autoridade, além da motivação, é a preparação. E aí nós temos um versículo bem conhecido, que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E é interessante que ontem também a gente estava falando no Collection. Hoje é a geração da informação, gente. Se eu esquecer aqui o meu esboço da pregação e eu tiver acesso, né, se tiver enviado o meu e-mail, eu consigo acessar meu esboço aqui e acompanhar pelo celular. Assim, sem prejuízo nenhum de tempo, de preocupação, porque nós somos na geração da informação. A informação caminha livremente para praticamente todas as pessoas, só que o conhecimento não. A informação caminha, mas o conhecimento não. Porque o conhecimento depende de nós. E nós, enquanto seres humanos, temos andado cada vez mais preguiçosos. Não é indireta para ninguém, gente. Estou falando de um modo geral. Todos nós. Todos nós. Quem chega em casa do trabalho um dia e fica com aquela preguicinha assim, nossa, hoje eu sei que eu tenho aquele negócio para fazer, mas não vou fazer. Hoje eu vou ligar essa televisão aqui, eu vou assistir uma série, não importa qual seja ela. É lógico, né, irmãos? Misericórdia, né? Vão assistir uma série decente. Então não importa qual seja ela, desde que seja decente. Mas, enfim, nós estamos nos tornando cada vez mais preguiçosos, infelizmente. E toda essa tecnologia, toda essa informação, todo esse conforto faz com que nós fiquemos cada vez mais preguiçosos. Então, antigamente era comum você caminhar até a padaria, até o supermercado, seja por necessidade ou não. Hoje em dia, quase ninguém faz isso. A não ser que a padaria fosse... Lá na casa da Luciana, a padaria perto da sua casa, né, Lu? Mas vai de carro, não vai? Não, Bernardo, não? Muito bem, Bernardo. Você tem um nada. Então, infelizmente, a gente tem usufruído de todo esse conforto, né, para que a gente fique cada vez menos móvel. Infelizmente. E aí, o que o seu cérebro faz? Ele acostuma com isso. O seu cérebro também fica preguiçoso. Aí você precisa fazer um curso, né, vindo na escola de discípulos,
Aí a gente fica preguiçoso, não quer aprender. E o conhecimento, antigamente que era caro, hoje já é barato. Então você não tem a desculpa que não tem dinheiro. É porque a gente não quer mesmo. A gente não quer se esforçar, infelizmente. Mas eu não vou me aquietar com isso. Porque eu sei que nós somos seres inteligentes e nós precisamos movimentar pelo menos um pouquinho. Principalmente se for em direção a algo que vai produzir bons frutos na nossa vida. Bons relacionamentos, uma família melhor, mais unida, mais sábia. E o mais importante, cumpridora de propósitos. Porque nós temos propósito diante de Deus, meus irmãos. Nós temos propósito. Deus, ele te incumbiu de uma missão. Deus, ele não te botou nesse mundo à toa, não, só para você comer, engordar e morrer, não. Não olha para mim, gente. Deus não nos criou só para isso. Deus nos criou com propósitos. Deus te criou para tocar a vida de pessoas. Deus te criou para fazer a diferença na sua casa. Se a sua casa não está bem, você é o instrumento de Deus na sua casa. Se o seu casamento não está bem, você é o instrumento de Deus na sua casa. Use a autoridade que Deus te deu com a motivação certa e com sabedoria. E dentro desse ponto de preparação, a falta de conhecimento, que é o que está dizendo em Oséias, gera maus resultados. Especificamente nesse caso aqui, gera o perecimento, gera a morte, gera pecado. E gera algo muito interessante que tem até a ver com a nossa lição da célula, que é quebra de aliança. E, gente, eu não sei se vocês têm percebido, nós temos muitas quebras de aliança ultimamente. O pecado, a falta de conhecimento gera pecado, que gera a morte, e a morte é quebra. Rompimento. E quebra de aliança, o pecado em si, tem acontecido com muita frequência. O que me entristece é a igreja aceitar isso com tanta naturalidade. Porque não é normal. Não é normal. O nosso Deus, ele é um Deus de alianças. Ele é um Deus que, desde o início da criação do homem, ele criou alianças. E a aliança, no nosso Deus, ela tem que ser inquebrável. Então, se Deus te deu uma aliança, ela tem que ser inquebrável. Não aceite que o mundo, pessoas, o diabo, ou quem quer que seja, quebre as alianças que Deus tem feito na sua vida. Se Deus te deu uma aliança, mantenha. Não importa o sacrifício que você tem que fazer. Então nós temos alianças quebradas nos casamentos. Nós temos alianças quebradas dos pais com os filhos. Às vezes pais e filhos que ficam anos sem se falar, quebram uma aliança de um relacionamento que foi dado por Deus. Porque você nasceu na família que você nasceu, porque Deus te colocou lá. Não aceite o mundo te falar que é natural você rejeitar a sua família, ou a sua família te rejeitar, porque foi Deus que te deu. Então não aceite isso naturalmente. Se as alianças estão se rompendo, é sua responsabilidade como autoridade sobre essa aliança mantê-la unida, mantê-la inquebrável. Porque as alianças de Deus, elas têm que ser inquebráveis. Como a aliança em Cristo. Nós somos aliançados em Deus através de Cristo, que é uma aliança inquebrável, perfeita. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Abram, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: Ele,
nesse caso aqui, falando do bispo, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E olha que interessante. Nessa passagem está falando sobre o papel do líder da igreja, o bispo, mas serve para nós enquanto líderes também. Por quê? Aqui está chamando a atenção para a liderança da família. E quando se levantava um líder naquela época, não era assim, não, ó. Você vai ser líder, então a partir de agora você vai cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, porque você vai ser líder. Não, gente, a pessoa já tinha que fazer isso. Ela já tinha que ter uma vida idônea. Então, ou seja, isso aqui vale para praticamente todo mundo, né? Não é porque você vai ser líder da igreja que você tem que ter uma liderança dentro da sua casa e a sua casa tem que ser um exemplo, não. Isso já tem que acontecer. E se isso acontece, pode ser que você tenha o chamado e seja levantado. Então, nós temos que entender que o nosso papel de liderança dentro da nossa casa, ela tem que expressar e refletir um bom governo direcionado por Deus, de forma que haja, primeiro, sujeição dos filhos. Então, criar filhos hoje em dia eu sei que não é fácil, né? A gente tem muitas influências e a gente não consegue enxergar aquele respeito que tinha antigamente, né? Que a gente não sabe até que ponto era bom ou era ruim, mas pelos reflexos da sociedade a gente acaba entendendo que está sendo ruim. Mas, enfim, independente disso, a submissão dentro da sua casa, ela tem que ser mantida. Não é porque os tempos são ruins que a autoridade ela tem que ser invalidada. Né? Não é porque você está passando por crise que vira bagunça. Não sei se vocês já viram, geralmente o país que passa em guerra, passa por guerra, uma coisa muito triste que acontece, não são todos, mas geralmente acontece, é o quê? Quando começa a crise, as pessoas vão nos supermercados e assaltam tudo. Vocês já viram? Faz saque. Isso é certo? Não é. Não é porque a gente está num momento de crise que a gente vai abrir mão dos nossos valores. Dentro da casa é a mesma coisa. Então a gente acha que às vezes, porque eu estou passando por uma crise, eu posso passar por cima dos valores e dos princípios que me nortearam até agora. Não pode. Não é porque você está passando uma crise no casamento que te habilita a quebrar princípios e quebrar a sua aliança. Não é porque os seus filhos não estão andando do jeito que deveria estar, que você vai abrir mão dos princípios e valores que devem ser aplicados na vida deles. O pastor Luciano fala uma coisa muito interessante, que um dia o Luciano subirá, não sei se vocês perceberam, eu gosto do pastor Luciano, mas enfim. Ele dá um exemplo que um dia o irmão da igreja chegou e ele tinha um filho adolescente, e sempre ele começou a perceber que o filho não vinha com ele mais à igreja. Ele chegou para perguntar para ele, não, irmão, tudo bem, não tem visto seu filho, tem acontecido alguma coisa, estão precisando de ajuda. Pastor, ele não quer vir na igreja mais, adolescente, você sabe como é que é, né? O pastor falou, não, peraí, saber eu sei, porque eu já fui tenho filho adolescente, mas ele não querer vir na igreja não é normal, né? Deve ter acontecido alguma coisa e tal. Não, mas acontece, né? É normal. Não, normal não é. Se ele quisesse usar crack, você deixaria... Não, pastor, usar crack não, misericórdia. Claro que não. Mas ir para o inferno pode, né? Usar crack não pode, mas ir para o inferno pode. Então, nós abrimos mão de alguns valores baseado no conceito que o mundo nos dá. Mas os nossos conceitos, os nossos princípios, os nossos valores não são norteados pelo governo desse mundo. Eles são norteados pelo governo de Deus. Então, se o mundo está tentando arrebatar o seu filho, o seu casamento, o seu chamado, mantenha-se firme que o seu governo vem de Deus. Não abra mão disso.
E aí eu tenho uma perguntinha para a gente refletir, né? Dentro dessa área da preparação. Na sua vida profissional, tente lembrar aí. Quem já aposentou pode ignorar. Na sua vida profissional, quanto tempo você já aplicou aprendendo sobre a sua função? Sobre o que você teria que fazer? Quanto tempo? De estudo, faculdade, técnico, pesquisa na internet? Quanto tempo? Né? A gente nem para pensar, né? A gente nem conta isso, né? É o meu futuro. É o que vai me dar sustento. É a minha vida profissional. Essas coisas não ficam contando, né? Agora, e com relação aos seus relacionamentos? Quanto tempo você já investiu aprendendo sobre os seus relacionamentos? Sobre o seu casamento, por exemplo. Sobre o que é o casamento. Para que serve? Como que ele deve andar? O que o outro acha? O que o outro pensa? Ou só importa o que você pensa? O que o outro pensa não faz diferença para você. Relacionamento não é isso. Relacionamento faz muita diferença o que o outro pensa. E sobre criação de filhos? Porque é super legal, gente, o pai que acha que o Ministério Infantil da igreja é obrigado a criar seus filhos no caminho do Senhor. Eu sou esposo de professora, assim, é uma expectativa muito grande. Ele solta os meninos lá na salinha e, ó, Deus, ó, abençoa. Vai voltar pastor já esse troço aí, ó. Gente, não é assim que funciona. Não é. A criação dos seus filhos, é responsabilidade sua. O papel é seu. A igreja está aqui para te apoiar, para orar junto, para não te deixar sozinho, para te orientar, mas a responsabilidade é sua. Se ele está caminhando para o inferno, a responsabilidade é sua. Porque a palavra é clara quando ela fala: instrui a criança no caminho em que deve andar. E quando se envelhecer, não se desviará dele. Então, é o pai e a mãe, ou o responsável, né? Na ausência dos pais. E sobre a sua vida cristã? Quanto tempo você tem investido no conhecimento sobre a sua vida cristã e sobre o líder que Deus quer que você seja? Porque nós temos um propósito. Nós temos um papel. Então, muitas vezes, não é para te constranger, não, irmão, isso vale para mim também. Porque nós passamos uma vida inteira dedicada a uma vida profissional, bem-sucedida, que vai nos levar a um reconhecimento, que vai nos fazer crescer e conquistar, e pá. E o que Deus espera de você? Por quê? Quando chegar a hora de você apresentar suas mãos ao Senhor, se elas estiverem vazias, não tem segunda chance. Não tem essa, Deus espera só um minutinho, que eu esqueci um negócio, vou ali, já volto. Entendeu? Mas aguenta aí. Não tem. Não tem segunda chance, irmãos. Eu não quero colocar medo em vocês. Mas essa igreja não está desavisada. Nós fizemos até um memezinho do pastor. Depois nós vamos mandar. Essa igreja não está desavisada. Se você chegar de mãos vazias, meu irmão, não tem. Infelizmente não tem segunda chance. Sabe por quê? Porque se tivesse, a gente ia aproveitar, a gente ia esgotar isso, usufruir de algo injusto. E o nosso Deus é justo. Deus, ele está te dando uma oportunidade. Ele está te dando uma vida inteira para você decidir pelo que é certo e pelo que ele espera de você. Ele é justo. Então não aceite nada que o mundo está te oferecendo de mentira. Não deixe o mundo te enganar. Então se prepare, meu irmão. Se prepare. O investimento, a preparação que vem da nossa igreja é gratuito. Você não tem que pagar nada. Isso aqui é a obra de Deus. Nós estamos aqui servindo com amor, com dedicação, com o coração aberto, esperando
que todos nós caminhemos para o mesmo lugar, né, com a mesma estatura que Deus espera de nós. Nós não estamos aqui por ganância, nós não estamos aqui como dominadores. As portas dessa igreja estão abertas para que todos nós alcancemos o que Deus espera de nós. Então aproveite essa oportunidade, se prepare. Os resultados, eles não vão vir sem o seu desprendimento, sem o seu investimento pessoal, sem você se dedicar. Os resultados não vão vir. E aí, quando a pessoa chega lá, na maturidade ou no fim da vida, ela não entende por que as coisas não aconteceram. Ué, gente, natural. Se você investiu no mundo, você vai colher o que é do mundo. Se você investiu no reino de Deus, você vai colher o que é do reino de Deus. Não tem segredo. Aí você passa uma vida inteira investindo no mundo, querendo que o mundo te dê rendimentos. Aí quando chega na fase de colher, você só vai colher o que o mundo tem para te dar. E aí, como eu vejo na minha empresa, de pessoas muito bem-sucedidas, que eu admiro muito, pessoas que ganham muito bem, pessoas que têm posses, que são respeitadíssimas, que têm curso para ignorar, para não colocar no currículo, para não encher muito, mas que estão com casamentos destruídos, filhos nas drogas, em depressão. Então, eu estou plantando no mundo. Eu vou colher o quê, gente? Eu vou colher do mundo. Agora, se você planta no reino de Deus, o nosso tesouro, como a pastora disse, está em Deus. Agora vamos para um outro ponto importante, além da motivação e da preparação, que é a prática. Porque se você tem a motivação certa, se prepara e não sai do lugar, nada acontece. Né? Hebreus 13, versículo 7. Vocês vão ter que abrir aí. Por favor. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O bom líder, ele faz o quê? Transmite a palavra de Deus. É o que está falando aqui. E mais o quê? Dá bom exemplo, para que seja imitado. Então, se você, meu irmão, aí você vai falar assim, nossa, mas como que eu vou transmitir a palavra de Deus no meu trabalho? Eu descobri que tem como. Eu achava que não tinha como, não. Descobri que tem como. Sabe como? Foi até involuntariamente. Um líder meu uma vez chegou para mim e falou assim, Felipe, vamos conversar aqui às claras, só nós dois? Para você eu não preciso de meias palavras não, porque nós somos cristãos, nós nos entendemos. E eu nunca falei que eu era crente. O que é certo, o que é errado, é errado. E essa pessoa não é evangélica. Ela é espírita. Então, você pode transmitir a mensagem do evangelho até sem precisar ficar abrindo a boca falando, eu sou crente. Eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Eu não gosto de vocês porque eu sou crente. Eu não... por incrível que pareça, tem gente que faz isso até hoje, eu já vi. Eu não vou juntar com vocês porque eu sou crente. Vocês vão tudo para o inferno, porque eu sou crente. Não precisa. Você pode transmitir uma mensagem do evangelho sem ser chato, sem ser ignorante. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que aprender a fazer para transmitir a mensagem do evangelho é submissão. É serviço. Quando você aprender a servir, as pessoas vão ter prazer em te ouvir. Aí você pode usar as palavras. E dar um bom exemplo.
Se você não dá um bom exemplo, como que você vai trazer uma mensagem do evangelho que é de bom exemplo? Não faz sentido, né? E dentro dessa prática, nós temos que entender que ela tem que vir acompanhada de resultados ao outro. Eu tenho que trabalhar em favor do outro. Eu tenho que mostrar para o outro que eu estou interessado. Aí a gente entra no campo da visão da igreja, a visão celular. Você tem que se interessar pelas pessoas. Você tem que mostrar o valor que essas pessoas têm. Sabe por quê? Porque de rejeição o mundo já está cheio. Não precisa de você ficar rejeitando as pessoas, que elas já estão acostumadas com isso. O papel de nós cristãos e da igreja é abraçar, é acolher, sem preconceito, mas mostrando a verdade. Mostrando um Cristo que transforma, que salva e que liberta. Esse é o papel da igreja. Então tem que haver transformação na vida das pessoas? Tem, mas elas precisam ser acolhidas primeiro. A prática do cristão, do líder, do pai, da mãe, do filho, da tia, da avó, da sobrinha, do periquito, não. Todas as pessoas que têm essa incumbência, esse chamado divino de sacerdócio, que nós já pregamos aqui, você sabe que você tem o papel de sacerdote, é acolher essas pessoas, trazendo para o evangelho, ligando elas a Deus, através de Jesus. Então, dentro das células, não é pregado nada além disso, Jesus Cristo. E se esse é o melhor que nós temos para oferecer, você pode ficar tranquilo que as pessoas virão, elas entenderão e elas serão salvas em Cristo. Mas nós temos que acolher, nós temos que trazer, nós temos que abraçar essas pessoas. E como eu já passei do meu horário, eu vou deixar uma perguntinha, pode pular, Natan. Para uma pergunta que eu quero te fazer. Como você tem exercido a sua autoridade? Nós temos autoridade. Em Deus, nós temos autoridade. Em nosso lar, nós temos autoridade. Dentro da nossa família, nós temos autoridade. Como a sua autoridade tem sido exercida? Qual é a motivação da sua autoridade? Qual é a preparação que você tem feito para exercer essa autoridade? E qual que é o exemplo que você tem dado? Você tem sido um exemplo na sua casa? Você tem mostrado para a sua família que você está preparado? A motivação que você está usando é uma motivação divina, santa, irrepreensível? Se for, você pode ficar tranquilo, meu irmão. Os resultados virão. Você vai colher bons frutos do que você tem plantado. Amém? E, para fechar, tem mais um slide, Nathan? Pode passar. Deixe Deus te governar. O melhor governo é o de Deus. Amém? Então, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do ministério que você está, o melhor governo é o governo de Deus. Então, deixe Ele te governar. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Foi uma mensagem bem didática. Serviu para tudo, né? Para a vida, vida profissional, vida familiar, vida ministerial. Que palavra sábia, baseada na palavra de Deus, e isso é muito bom. Amém? Eu vou dar apenas alguns avisos e vou encerrar. Eu agradeço a presença de cada convidado.